No episódio de hoje, vamos ver como a Mattel inventou um padrão narrativo que mudou toda a mente de uma geração. E mais do que isso, como isso criou toda uma nova cultura do consumo. Veremos como as famílias tiveram toda a sua atenção voltada aos novos desejos de mercadoria infantil, sendo obrigadas a uma corrida de compra para satisfazer crianças hiperestimuladas com bagatelas narrativas de desenho animado. Vamos entender como toda uma geração foi moldada a expectativas distorcidas da realidade e de como isso criou, talvez, uma das gerações de adultos mais exaurida e frustrada da história. Fiquem de olho, meus amigos, pois vamos explorar de forma detalhada toda essa palhaçada. É o Coffee. The Coffee. John Coffey. O Silêncio dos Inocentes. Ah, quer saber? Foda-se também. Tem que ter que olhar pra cá, eu não sei se... Deixa eu ver, nunca tô bem enquadrado, eu nunca vou estar bem enquadrado. Eu nunca vou saber o que é estar bem enquadrado nesse canal. E... estamos de volta, mas é isso aí. Vamos lá, porque agora a geladeira. Geladeira é nesse momento que ela começa o grande resfriamento dela. Boa, mas agora você não vai cagar o meu áudio não. Porque graças ao programinha Adobe Podcast, pode vir intruso sonoro. Ficar também enrolando muito, vai. O que nós vamos falar hoje? Hoje eu vou trazer um tema importante que você viu nesse canal com a Cher de 1987, As Bruxas de... E é sem tema do canal, obviamente, porque o canal tem uma pauta de ator, o canal tem, obviamente, uma intenção crítica de mundo, é por isso, obviamente, que a gente vai se basear, mas hoje eu trago um clássico, que ainda não é um clássico, mas eu tenho que olhar pra cá, que é um grande livro, um livro maravilhoso, que é um quadrinho, que eu comprei achando que era um livro, que descobri que era um quadrinho no meio do caminho. Foi uma semi-propaganda enganosa que no fim virou uma boa coisa, com um belo quadrinho, escrito por Mr. Brian Bronx, Brian Botts Brown, que eu não sei quem é, mas é o quadrinista, não sei porque também ele tem a alcunha de Box, né? Brian the Box. E nesse efeito, He-Man ele vai investigar algo muito importante, muito maravilhoso, muito legal, que vai nos levar ao cerne de uma discussão, uma grande discussão, que é a efusão infantil das mercadorias dos anos 80. Isso vai nos levar diretamente para o cerne do neoliberalismo, vai abrir uma porrada de coisas que de repente eu trate em outros vídeos. Eu nem sei se esse vídeo tá tendo áudio. Quantos vídeos eu já gravei que não tinham áudio, cara? 15, 20, 30 minutos falando. Eu ia dizendo aqui, vai ter vários assuntos que eu vou ter que anotar, porque nós vamos ter que abrir várias abas, tá? Pineapple, banana, feira da fruta. Bate, mas de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Várias abas, tá? Várias abas de assuntos importantes que devem ser, tá? Devem ser considerados, tá? Tá. Assuntos que são, né? Porra, eu adoro quando eu fico sem as palavras, mas são assuntos adjacentes, tá? Ao que nós vamos falar, como neoliberalismo e outras coisas mais que vão surgir. Eu também não sei porque eu tomei uma porrada de tempo do vídeo com essa explicação inútil e babaca. Tá bom. É de como a indústria do brinquedo modulou, ou tentava, ou quis, ou fez, ou modulou as nossas mentes, ou o comportamento infantil, a cultura infantil, e não só a cultura infantil, mas a cultura das famílias, para uma efusão de mercadorias. E isso é uma coisa muito grave, porque isso, muitas vezes, é, vamos dizer assim, um abuso da condição infantil pela indústria. Sim, fazendo com que as crianças se transformem em consumidores alienados, em consumidores histéricos, e todas aquelas faculdades ou aqueles períodos de formação infantil que são necessárias, de experimentação do mundo e outras questões importantes, né, e fundamentais para o exercício da infância, para que isso gere adultos bem formados, né, porque a gente entenda dentro do nosso princípio de cultura o que sejam adultos felizes, adultos bem formados, foi completamente pirateado e craqueado
pela indústria da Mattel. Vamos entender que o brinquedo, ou mesmo a infância, eu vou tentar uma ideia de infância de onde eu tô querendo chegar, tá? Porque eu já perdi muito tempo aqui. Mas vamos imaginar que uma criança, tá? A criancinha, ela tá no mundo e ela tá aprendendo ao que é o mundo, ela tá começando a desenvolver suas faculdades mentais totais e com isso ela vai ter suas, sei lá, suas faculdades sociais, suas relações sociais, enfim, todo o seu cerne humano está em formação e ele deve ser preservado, zelado, enfim, cultuado para que um ser humano feliz, um ser humano ideal, um ser humano feliz, vamos dizer assim, um ser humano feliz. Tá bom. Estamos aqui dentro da psicanálise, da psicologia social. Um ser humano que a gente pode entender como feliz e virgolete, entre aspas, saudável, tá? Então, mas a indústria, tá, da Mattel entra aqui e fala assim, pô, mas eles estão fazendo desenhos para as crianças, entretendo as crianças, eles estão fazendo coisas boas para as crianças, coisas legais, coisas bacanas, deixando as crianças felizes. Você não era feliz com o He-Man? Claro que eu era feliz com o He-Man. Ou melhor, eu ficava excitado com o He-Man e, obviamente, dentro dessa minha própria condição infantil de excitação, de interesse, de curiosidade, o He-Man ocupou um grande espaço e, mais do que ocupou um grande espaço, ele ofereceu um fetiche de mercadoria para que esta condição de felicidade, esta condição de alegria fosse, concretizada através da compra de um produto. O He-Man não estava me dando um desenho que ia me encher de imaginação para que depois eu fosse com meus amiguinhos e eu exercitasse no meu ambiente social, com brincadeiras, coisas, valores sociais. Não, o He-Man queria que eu ficasse maluco e viesse no meu pai e falasse, pelo amor de Deus, eu preciso do bonequinho do He-Man. Porque a minha imaginação, o meu modo de articular o mundo, esta experiência do brincar foi capturada por uma imagem e esta imagem foi plastificada pela indústria para ser vendida. Pum, basicamente. Isto é o ponto que eu quero que vocês entendam. A alienação é a captura do imaginário infantil para aliená-lo por mercadorias. E é aqui que a cultura americana de produção de produtos infantis entram, e aqui eles negam algo interessante que é a pedagogia e a compreensão, ou mais do que isso, o benefício da própria infância, porque eles estão visando lucro, tá? Beleza, dito isso, que já é um pouco complicado, vamos voltar para entender como tudo isso começa e vamos entender a Mattel. Porque a Mattel, ela é isso, ela é uma empresa. Qual que é a lógica de uma empresa que faz brinquedo? Não é produzir brinquedo para a criança brincar. Claro que essa é, vamos dizer assim, entre aspas, o que eles chamam de missão da empresa, mas o objetivo principal é o lucro. Então a Mattel sempre pensa do tipo assim, como nós vamos ser atraentes para a infância? Como nós vamos ser a empresa que vai ser escolhida pelas famílias para ocupar os espaços do brincar, né? Esta atividade infantil natural que, enfim, eu não vou ficar tratando aqui, mas que a criança apresenta. Então a Mattel cria isso, tá? Não vamos voltar, que esse vídeo aqui é comprido, é a parte 1, mas a parte 2, o vídeo vai ter horas, tá? Mas vamos voltar. Mas vamos dizer que teve uma coisa importante que aconteceu nos Estados Unidos, porque quando os desenhos animados, depois do pós-guerra, em 1950, 60, começou-se a fazer desenhos animados, mas um grupo de educadoras que tinha como líder uma mulher chamada Peg Charing, tá? Peg Charing, que era uma judinha, inclusive, que viu a ascensão do nazismo, tá? Não, ela não é, a Peg não foi sobrevivente dos campos, mas ela foi uma pessoa que viu o advento da barbárie e da violência no mundo, e foi esta mesma Peg e suas amigas que fundaram uma ONG, ou melhor, na verdade, fizeram um ato que depois virou uma ONG, uma espécie de ONG, que na época era um movimento, né? Por isso que é chamado Act for Children's Television, ou seja, ação para a TV infantil. Por quê? Porque essa galera, a senhora Peg Charing, era uma pegadora não, que isso. Vou fazer uma piada péssima no vou. Ela era uma pedagoga que percebeu que os programas infantis eram problemáticos sobre o ponto de vista da infância. Por quê? Porque eles eram brutalizadores, tá? Tinha os desenhos lá, Space Ghost,
Herculoides, nos desenhos da Hanna-Barbera, que ela percebeu que eles não trabalhavam, por exemplo, socialização. Elas trabalhavam uma espécie de comportamento bárbaro para a realidade. Porque qual que era a lógica dos Herculoides? Eram bárbaros, com monstros, aparecia monstro, a porrada, é isso aí. Tudo bem que a molecada pode sair na porrada às vezes, mas a gente sabe que como educador a gente não quer que as crianças saiam na porrada, a gente quer que elas aprendam cooperação, que elas aprendam a lidar com as frustrações, que elas entendam as pequenas tensões de competitividade na sociedade e que nós, como educadores, diminuamos essas tensões, né? A gente luta para que a sociedade não seja uma sociedade bruta, daí por concorrência, etc. Communism. E aí a PEG queria então que a televisão tomasse muito cuidado, tá? Com os índices de programação. Mas mais do que isso, a PEG percebeu, the Mr. Peggy Charing e suas colegas, e o grupo de e os pedagogos da época, que as crianças não são capazes, e isso aqui é muito grave, galera, isso aqui é muito grave, isso aqui tem que ser dito, isso aqui tem que ser dito, isso tem que ser pensado pelos pais. As crianças são incapazes de compreender o que é uma narrativa e o que é um material publicitário. E mais do que isso, elas não têm capacidade de perceberem as nuances argumentativas e retóricas de venda que se colocam nos produtos. Ou seja, um abraço para você, youtuber canalha, filho da... Um abraço caralho, tapa na sua cara. Youtuber canalha que fica fazendo esses vídeos horrorosos e que no fim, prestem atenção, papais e mamães, tios e titias, estão só empurrando mercadoria para o inconsciente dos seus filhos. Eles não estão ensinando nada de valor, a não ser extasiando e mais do que isso, mostrando, enquanto adultos, que o modelo de ser bacana é um modelo de consumidor. Você sabe, eu já gravei vários vídeos montando pistas de Hot Wheels gigantes aqui no canal, mas hoje tem um super diferencial. Hoje nós temos algumas pistas especiais da série do Netflix, Let's Race. Temos várias pistas inspiradas na série, super irado. Porque a intenção desse vídeo, principalmente, é uma militância pela pedagogia, para que a gente não seja vítima, principalmente dessas redes sem limites, que a gente comece a enquadrar limites e que a gente faça algo que a PEG lá em 1960 fez, que era a exigência de uma revisão ou de uma assinatura de pedagogos aos conteúdos de programação infantil, para que justamente a barbárie não se vendesse por objetos infantis e não se estimulasse as crianças a uma formação bárbara. Sacou? Isso aí que era o massa que ela conseguiu com um dos seus movimentos, que era pedir uma revisão pedagógica dos programas de televisão. E mais do que isso, ela conseguiu implementar leis que vigiavam os programas infantis e elas enquadravam a galera, né? Esse act, né? Esse movimento pedagógico pela televisão infantil, que as crianças tivessem um mínimo de proteção da indústria, o que fazia com que os comerciais infantis fossem regulados, limitados e etc. Coisa que não acontece nas redes hoje, nas plataformas, nas redes sociais, tá? Por isso você tem que também me ajudar aí, se inscreve no canal e faça com que esse vídeo chegue mais pessoas, porque aqui vai morar o pulo do gato e o problema. Então imagine que pela década de 60 e 70, a indústria infantil americana é enquadrada. Era enquadrada, não podia ficar maluco, não podia fazer o que ela queria. Ela tinha limites, tá? Limites. Era a indústria do brinquedo tentando driblar essas barreiras de proteção à infância, que esses movimentos e os próprios pais, e uma galera com uma consciência social um pouco mais antenada, exigia. Mas vamos lá, que nem tudo que brilha é ouro, né? Por quê? Qual que é o problema do ACT? Veja, o ACT, como eu falei, o ACT é uma parada que chama ACT. É um Act for Children's Television, tá? Para a televisão infantil. Television. O problema é que isso não envolvia movies, né? Cinema. Não envolvia. E aí vai vir um cara que todo mundo gosta, um cara bacana, um cara não sei se muito bacana, mas é um cara que tem uma mente, que é um cara que sabe fazer dinheiro, que fez um filme merda em 1971, se eu não me engano, ou 73, chamado THX. Você nunca ouviu falar desse filme?
That's the kind of efficiency that makes you proud to live in this era. É um filme uma grande merda mesmo, tentei assistir achando uma merda. É uma tentativa de ser um filme cult, que os estúdios engoliram, porque o Francis Ford Coppola tentou ajudar o cara e não rolou, enfim, ok. Aí ele fez um bom filme chamado American Graffiti, que é um filme muito legal, que fala sobre juventude, ok. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Ou essas tentativas, né, desses recortes meio culturais de momentos da sociedade. Porém, em 1977, ele chegou no estúdio com uma ideia do filme. Um filme inovador, um filme de ficção científica, algo grande. Mas ele chegou com essa ideia. E o estúdio assim falou, não vai rolar, George. Estamos falando de George Lucas. You have every honor that a man could have. You've got almost Oscars. No. No Oscar? No Oscars. The winner is Woody Allen for Annie Hall. Sim, ele, o papai de Darth Vader, de Luke Skywalker. Ele, esse bilionário, né? Esse cara que vende esse produto gigante pra Disney e usa uma merda, Star Wars, né? Ele chegou em 1977 com a ideia de Star Wars. E o estúdio não queria muito, não. Você falou, George, eu não sei, uma coisa meio arriscado. Mas o George fez uma contraproposta, tá? Uma contraproposta. Que ele falou o seguinte, então vamos fazer. Eu não vou receber os direitos de diretor. Não recebo. A única coisa que eu recebo é direito de mercadoria. Direito de mercadoria, mas não preciso de diretor. Não preciso de diretor. Ousado, arriscou, jogou alto, porque ele queria o filme. Aí os caras falaram assim, não vai ter que pagar direito de diretor pro cara, é quase loucura que eu título. Faz essa porra aí, pode fazer essa porra. Isso é direito de mercadoria. O que é direito de mercadoria pra um filme dos anos 70? Não é nada, pôster, vai vender pôster? Vai vender pôster? Não vai ganhar nada, esse cara não vai ganhar nada, esse cara é um maluco, vai trabalhar de graça. Beleza. O senhor falou, vai trabalhar de graça, faça. E fez, né? Fez Star Wars. E Star Wars foi um sucesso do caralho. Foi um sucesso, todo mundo sabe, né? Star Wars. Oscars? No. No Oscar? No Oscar. E ele fez um filme de Star Wars. Ele fez o filme Star Wars, certo? E Star Wars foi uma loucura. A galera ia pro cinema 8 vezes, 5 vezes. Era normal. Qualquer pessoa... Você já viu Star Wars, né? Não vi. Pô, então tá maluco, tava morto. Quem não viu Star Wars tava em coma. Porque daí todo mundo tinha visto Star Wars, eu ia ver Star Wars, eu revi Star Wars. E o que aconteceu? A galera pirou em Star Wars. A galera amou, a galera queria. A galera estava sempre em Tatooine. A Força, os Jedi, todo mundo queria ser um Jedi, um Sith, sei lá. Todo mundo queria estar em Star Wars. E aí o George, Mr. George Lucas... Oscars? No. No Oscar? No Oscar. Vai lá e manda os bonequinhos do Star Wars com a cena. E qual que foi o pulo do gato do George Lucas? Porque as ações da PEGI não chegaram nele. Os limites de propaganda e narrativa infantil não pegavam num filme. E aquele filme se transformou numa febre. E aí tinha o bonequinho. E aí todo mundo comprava o bonequinho. Porque era isso, você olhava pro seu vizinho e falava, caralho, isso daí é o Luke Skywalker, é o Boba Fett. Mãe. E não só mãe, adolescentes, a galera começou a comprar. Começou a comprar a porra dos bonequinhos Star Wars pra caralho. E todo mundo começou a comprar. E foi uma loucura. E o George Lucas ficou rico pra caralho. Foi uma loucura. E o estúdio queria contaminação. O George Lucas estourando. E obviamente no capitalismo, não eram as famílias e os adolescentes entretidos com aquele monte de mercadoria que o George Lucas estava criando, principalmente os bonequinhos, que ficaram com o olho grande. A Mattel, que é a mãe da Barbie, inclusive fez esse filminho bem... Alguém tem que ter uma crítica correta. Quem defendeu o filme da Barbie não sabe nada sobre a Mattel, tá? Porque a Mattel é uma grande filha da puta, ela só quis passar um pano pelos anos a fio de racismo e caralhada e entorpecência de mentalidade infantil que ela fez com a porra da Barbie e com o He-Man, tá? O que a gente vai falar? E com o Hot Wheels.
E com todas essas forças que a Mattel tem. Aí a Mattel, que era a maior empresa, que é a mãe da Barbie, né? A mãe da Barbie, o tamanho da mãe da Barbie, que a Barbie é grande, a mãe da Barbie é gigantesca, né? E aí ela falou, porra, esse mercado tá gigante, tá aquecido, tá fudido. Porra, em 79, o George Lucas estourou o rabo de ganhar dinheiro com bonequinho. E quem que era o público-alvo do Star Wars? Não eram os meninos, porque tinha essa cultura de menino, menina, né? Rosa, né? Azul e rosa, tá? E aí a Mattel falou, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer um produto. E a gente tem que arrebentar com esse produto. E é aqui que começa a loucura e a palhaçada. Se você curtiu esse canal e quer saber mais, se inscreve no canal, porque essa narrativa vai continuar. Essa narrativa podre, louca e maluca que você entendeu. Loucura pura, o canal é assim, o canal é maluco. O canal é loucura, você acha que vai acabar, não acaba. Entendeu? Ele volta, é louco, o canal é louco. O canal é louco, cara, afinal de contas ele é feito por uma pessoa completamente equilibrada, tá? Completamente equilibrada. Um abraço aí pro meu terapeuta e pro meu neurologista aí, se não fossem vocês, quem sabe eu estaria até melhor. Brincadeira, viu? Confio no trabalho de vocês. Voltamos, e aí a Mattel falou, vamos fazer um plano, mas a Mattel falou assim, não, a gente vai arrebentar, tá ligado? Porque eu quero fazer com o He-Man, mais profunda, porque agora o vídeo começa. Por que a Mattel não ficou pra trás? O que a Mattel fez? Porque a Mattel já entendia que existia pesquisa de público e a Mattel foi estudar a molecada pra fazer o He-Man. A Mattel pegou meninos, porque o público-alvo dele eram meninos, e ficou estudando os meninos. E ela ficou estudando exatamente o que os meninos queriam. Eles falavam, eu queria isso, eu queria aquilo, só pra você ter uma ideia. A Mattel chegou a um ponto tão canalha de exploração do imaginário e da psicologia infantil que eles entendiam que os meninos tinham um desejo por emancipação, ou pelo menos eles tinham esse ideário de emancipação, né, pessoal, da infância, de transcendência, um desejo de transcendência através de força física. E não é à toa que o grito do He-Man, isso é pensado. No He-Man é... tenho a força! Tá? Estudo. Porque o que aconteceu? Quando a Mattel, preparando o He-Man, ou essa linha de brinquedos que era para bater o Star Wars, ou melhor, se apropriar deste mercado que o Star Wars havia criado e que estava em constante expansão e a Mattel queria a grande parte do bolo, a Mattel começou a fazer exatamente uma pesquisa no imaginário infantil e não é à toa que o He-Man imita muito do Star Wars, por exemplo, com um universo meio místico, envolve magia e tecnologia, num universo, veja, cópia barata. Só que a Mattel, como uma grande indústria, chamou excelentes e grandes artistas, que eu não sei o nome, mas qualquer documentário aí que você vai ver sobre o He-Man, você vai encontrar quem são. E eles merecem até menção, porque eu gosto deles mesmo como artistas, porque eles são grandes artistas, tá? E chamou esses caras para ir fazer esse desenvolvimento do que seria a estética do desenho. Mas essa estética estava obedecendo o que seria o desejo ou as intenções infantis daquele momento. Então a Mattel, veja, captura as intenções infantis e gera um produto para que este produto esteja dentro desta intenção infantil. Porque, como eu falei, a lógica da indústria de brinquedos no capitalismo é ocupar a infância com suas mercadorias. Não é estimular a infância, não é ter nenhuma finalidade pedagógica, pelo contrário, é criar euforia, excitação e compra, tá? Porque se elas quisessem criar satisfação, elas não iam vender uma linha de brinquedos e ficar repetindo. Porque aí que tá, a satisfação não tem nada a ver com consumo, tá, galera? Quem tá satisfeito não consome. Aí fica a dica pra você, tá infeliz, você compra. Então tem muita gente que precisa, eu preciso comprar, adoro o Natal, essa roupa tá velha. Isso aí é tudo manipulação da sua psicologia de consumidor. E isso quem iniciou com você, criancinha, foi a indústria de brinquedos, foi a Xuxa, não sei o quê. Só que qual é o problema? O problema é que tinha a famosa Act ainda, né? A Act tava lá e a Act tava fudendo.
Tava fudendo tudo. Entendeu? Então eu vou parar aqui. Essa é a parte 1 do vídeo, que isso é interessante, tá? Essa é a parte 1, porque esse vídeo ficou comprido. E eu não quero cansar vocês, mas eu vou fazer a parte 2. Por quê? Porque a parte 2 eu vou trazer nomes. Eu quero trazer nomes das leis. Aí a parte 2, ela vai ter uma pesquisa melhor. Porque esse canal também se comprometeu a uma loucura maluca. Não, esse canal se comprometeu a parar de usar ansiolíticos até o final de 2025, né? E botar o shape, né? Porque é o que acontece, né, hoje em dia nas redes. Todo mundo tem que botar o shape. Porque aí na parte 2 eu quero falar das leis, eu quero falar dos nomes. Por quê? Porque a Mattel, amigão, ela fez o produto, mas a Mattel sabia que ela não ia conseguir fazer através de um filme. E a Mattel precisava da televisão. A Mattel queria a televisão. E a Mattel estava pronta, não apenas a Mattel, mas um grupo, uma linha de pensamento, que é aí que vem o neoliberalismo e a sua barbárie, estava pronto para derrubar os mecanismos de defesa e de controle da produção, não é? Com interesse verdadeiro social de benefício à sociedade, para que ela pudesse descarregar de forma violenta, de forma abrupta, produtos na cabeça da molecada. Então vai ser aí que você entende que Star Wars cria uma euforia de mercado, e é aí que, com uma euforia de mercado, o neoliberalismo chegando, a Mattel principalmente a Mattel e seus amiguinhos no Congresso americano vão em cima da Act, vão em cima das leis, vão em cima dessas leis regulamentadoras, né? E principalmente dessas instituições americanas de regulação para derrubar, né, toda esta linha de proteção à infância, para que aí viesse a linha infernal de mercadorias do He-Man, que foi um fenômeno de vendas que é super celebrado. Tem vários documentários falando bem, que foi uma coisa legal, que encantou. Claquete Cena 2. E é a partir desse fenômeno do cinema de base Star Wars que a Mattel vai lançar o He-Man, e a partir do He-Man vai cagar tudo. E aqui eu tô mirando também, aí eu vou no parte 2, vou explicar Xuxa, o caralho e todo mundo. E aí a gente vai ver que é aquilo que eu falei, a nossa infância talvez não tenha sido feliz. É isso. Um beijo, um abraço. Beijo, abraço pra vocês. Se inscreva no canal, dê likes. E até 2025 esse cachorro vai ser resolvido. Pelo bem e pelo mal. E aqui eu sou da turma do esqueleto, amigo. Não tenho piedade não, tá? Que é a montanha da serpente, tá? Então, lembre-se, com frutas, bananas, se inscreva no canal, acompanhe o vídeo. Por quê? Porque vai continuação aí e tal. Não sei lá, não. Bom, tá isso aí. Um grande abraço pra vocês e se inscreva no canal.